Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se estiver assistindo do dispositivo móvel, clique em hypar aqui. Se não é membro do canal, torne-se membro do canal. Daqui uma semaninha e meia a gente vai estrear uma live muito legal aqui. Eu falei outro dia sobre o Lucas do No Ataque. A gente vai estar com o Léo Dias também, da Rádio TMC. E depois falo sobre outro nome muito maneiro que estará conosco na live do Camisa 12. No meu estúdio aqui, eu coloquei um monte de quadro, instalei luva do Everson, quadro do Vitor, instalei um monte de coisa, e o cara falou assim, pô, tá meio atrasado, posso deixar a placa do Galo ganhou para outro dia? Eu falei, pode, não tô usando, e não sei quanto que eu vou voltar a usar, não. Tá foda, tá fácil não. Os americanos, como a Nandinha lá do Total Sport, têm citado que a última boa atuação do América tinha sido contra o Galo no Horto. E eu ouço isso de outros times que enfrentam o Atlético. Pô, a gente não joga bem desde aquele duelo contra o Atlético. E eu acho que os adversários ficam pensando, por que nós só jogamos bem contra o Atlético, né? Fato curioso. Por isso que tem muito que ser dito. Por isso que o pós-jogo hoje vai para lá de 1 hora e vai ficar muita gente reclamando nos comentários. Eu não tô nem aí. Se quiser assistir só 15 minutos, 20 minutos, assiste. Tá de boa. Muito obrigado por ter assistido 15, 20 minutos. E para quem quiser 1 hora, a gente está aqui para resenhar sobre o Galo, porque tem muito que ser dito fora de campo, dentro de campo, no histórico, né? E inclusive hoje a máquina do tempo do Camisa 12 vai muito além para a gente entender essa troca de treinadores envolvendo o Grêmio, semifinal, reta final de Campeonato Mineiro, né? Lá no meu ex, que eu até uso pouco atualmente, cara, se perder a senha daquele negócio é perigoso eu nem lembrar, nem sei se eu tenho anotado, mas eu postei lá agora há pouco que o Galo venceu 4 dos últimos 19 jogos. 4 dos últimos 19 jogos. Parece um pouco o desempenho tipo do esporte no segundo semestre, em 2025, aquele desempenho que assusta o Brasil inteiro, né? O Galo só não sofreu gol em 3 dos últimos 20 jogos. É realmente desempenho de time que luta contra rebaixamento, e eu não estou falando só de uma temporada. Eu tô falando de troca de treinador, de troca de temporada, de pré-temporada, de chegada de reforços. Eu não tô pegando um recortezinho de, tipo, antes de você ter uma chance de mudar o elenco, mudar a mentalidade e tal. E aqui, gente, a gente tá falando de muito time muito fraco, com todo respeito às equipes que jogam no interior, mas a gente entende a dificuldade orçamentária, a dificuldade de fazer futebol, mas são times com grandes limitações diante do orçamento do Atlético. Ou até times que lutaram contra o rebaixamento e que caíram, como Sport e Fortaleza. O Sport, nesse número aqui, marcou 2 gols contra o Atlético, Fortaleza marcou 4 gols contra o Atlético aqui, e aí o Betim marcou, o Norte marcou, o Atlético marcou, o Itabirito marcou 2, então a gente está falando até de time que caiu para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, chamado aqui de módulo 2. Então, venceu 4 dos últimos 19 jogos, só não sofreu um gol em 3 dos últimos 20 jogos, e sofreu 27 gols nos últimos 20 jogos. E com esses números aqui, você tem que acabar a partida e institucionalmente a comunicação do clube falar assim, apesar de tudo, nós estamos aqui para agradecer às mais de 30 mil pessoas que foram no estádio, porque nós sequer estamos merecendo, nós estamos pedindo desculpa oficialmente para o torcedor, porque a parada aqui não está legal. Com esse desempenho aqui, eu não vou entrar só no mérito de preço de público, que foi a grande discussão da torcida nessa semana, mas com esse desempenho aqui, de gols sofridos, de vitórias, de troca de treinador, de desperdiçar uma pré-temporada e diante de uma janela de reforço, você ainda assim ter a base do time de 2025, é para acabar a partida e realmente o Atlético pedir desculpa ao seu torcedor, né? O Calil falou em uma das entrevistas que concedeu nos últimos dias, que é basicamente botar a bola na casinha, e papai não tá de todo errado não, tá? Futebol tem muito disso. E mesmo sem botar a bola na casinha, pelo contrário, tá todo mundo balançando o barbante do Atlético, colocar 30 mil pessoas ali é um feito, sim, da torcida, principalmente pela média até que foi postada pelo Rivello no Twitter, de público de semifinal de Campeonato Mineiro. Então, se tem muita gente que tenta, às vezes, inverter, colocando a culpa no torcedor, tem vários amigos que eu compro briga mesmo nesse debate, que eu falo, peraí, não, você vai entrar no mérito de colocar a culpa no torcedor, com esse desempenho do Atlético aqui. Aí não dá, realmente, né? E tem algo preocupante nesse número aí, que também foi postado por mim, porque quando eu postei isso,
O Júlio Cansado falou assim, e o desempenho como mandante na Arena MRV? Aí eu repostei ele respondendo que são 2 vitórias nos últimos 11 jogos. O Galo como mandante nos últimos 11 jogos na Arena MRV tem 2 vitórias, 19 gols marcados e 16 gols sofridos, uma média baixa de 23.840 torcedores, isso impulsionado por alguns jogos como o Clássico, porque esse público hoje de 31 mil pessoas foi maravilhoso. Nós tivemos público de 13 mil pessoas, de 15 mil pessoas, de 16 mil pessoas e por aí vai. E é preocupante porque o Galo voltou a ter um desempenho muito ruim como visitante. Aliás, é um time que mantém a regularidade, agora está jogando bem dentro e fora de casa. Mas se o que nos manteve na primeira divisão foi o desempenho como mandante em 2024 e 2025, que a gente mude, então, que o nosso futebol aparenta uma nova briga, a terceira seguida contra rebaixamento, que a gente mude pelo menos o desempenho como mandante, ou volte a jogar como em 2017, que a gente foi mal como mandante e bem como visitante. Porque o que nos manteve na Série A foi o desempenho como mandante, e não estou nem com pouco medinho aqui de falar o tempo todo sobre uma briga contra rebaixamento, baseado nesses números aqui e o trabalho que tem sido feito fora das 4 linhas no Atlético, né? Aliás, esse papo de torcida foi o fluxo da semana, sem futebol no meio da semana, e eu vou falar da minha experiência assim na Arena MRV quando eu não vou com o meu carro, eu não sei dirigir, então depende da minha mulher para me levar para o jogo. E ter coordenação motora não. Um cara falou esses dias aqui sobre eu não ter, não sei direto, que eu faço muita curva, mas eu tenho dificuldade grave, gente, de concentração e tal. E aí, quando eu não vou com o meu carro, eu preciso pegar transporte. E aí, por exemplo, na última vez que eu peguei um transporte, que você atravessa o viaduto e pega carro lá do outro lado, aí é 80 conto, mano. Pra onde eu moro aqui, eu paguei 80 conto no táxi. E pouquíssimos carros. E eu tenho percebido na volta para casa, que eu fico na janela olhando, que a gente não tem aquele fluxo de ônibus levando torcedor como era no Mineirão. Eu sinto uma dificuldade enorme, e uma pessoa discordou de mim nos comentários, eu estou sempre passando o olho nos comentários aqui, que ele acha o transporte da Arena MRV melhor que o do Mineirão. Eu sinto falta muito do balaio, do busão para a galera, porque depois de um ingresso realmente que você paga ali, que você já paga o sócio torcedor, paga o ingresso, paga um rango caro, a bebida cara na arena, você ainda pagar um valor alto para voltar para casa por aplicativo, que a turma pega pesado. Outro dia o cara para me levar dali pro Barreiro, acho que cobrou 50, 60 conto. Eu falei, não, aí não dá. Aí a gente procura uma carona. O cara, assim, só você não alterar o esporte, me dá uma carona. Então, uma reclamação que eu vou fazer aqui, já que eu tenho esse veículo direto aqui, eu vou registrar isso com pessoas da Arena MRV também. Eu preciso anotar isso para falar. Eu vou falar provavelmente com o Rivelli, mas com alguém da comunicação. É a experiência do rango, cara. Hoje um amigo meu comprou um rango azedo lá na Arena MRV e o torcedor do lado falou, cara, os últimos 2 que eu comprei estavam desse jeito. A mulher que vendeu cheirou e deu uma regurgitada ali, mano. E a cerveja que eu comprei lá contra o Betinho, o Tombense, eu não consegui beber, realmente. Eu tive que jogar lá fora, que estava extremamente quente. Então, para cobrar caro também, tem que entregar qualidade e tá pecando demais. É porque, às vezes, a discussão fica com todo mundo muito raso. O post da Galosofia, que eu vi aprofundando muito nesse negócio, e veio o principal. E a gente já vai falar sobre Galo e América. Se quiser adiantar o pós-jogo, cara, eu já falei, vai demorar pra caramba e eu quero essa introdução aqui porque eu deveria ter feito um vídeo só sobre isso. Eu vou falar sempre pela minha experiência, já que é o pós-jogo do Camisa 12 e infelizmente a gente não tem aqui ainda uma tecnologia que foi um trabalho que eu fiz na faculdade, que eu queria, por exemplo, estar numa live aqui e começar a pipocar torcedor, dar 5, 4 minutos ali, depois tira ele e coloca outro pra gente ter vários, mas aqui no pós-jogo tá só a minha experiência, eu vou contar a minha experiência e a minha relação, e isso gera o que eu penso a respeito. Time do Galo ruim agora. Quando o time do Galo tava ruim, por que eu ficava lá no interior com tesão maluco de pegar meu salário mínimo ali no fim do mês e vir para BH assistir o Atlético? Eu vou falar da minha experiência na época de time ruim, por causa da arquibancada maneira. Então não é só bola na casinha. A bola na casinha é muito maneira. É o básico, é o necessário. A qualidade dos produtos, a volta para casa, a ida, o preço, tudo isso é muito importante. Só que o atleticano ele tem uma característica de curtir muito a arquibancada. E
Hoje, por exemplo, sem bateria, eu não sei se a Força Jovem, se algumas baterias estavam lá, mas de onde eu estava ali, eu não escutei bateria no estádio hoje, por exemplo, e fica um jogo chato. E quando o Galo, eu vinha para cá, vamos pegar 2009 ali, assim, por exemplo, o Inter, Flamengo, aquelas derrotas doídas ali, que nós tomamos naquela reta final. Teve um outro jogo que foi tropeço do Galo também nessa reta final, acho que foi o clássico, que eu voltava para casa com a derrota, né, falando assim, porra, mano, que maneiro que é vir no Mineirão, né? Que doido que é isso aí. E não estou no Conselho da Massa, não quis me candidatar, me refleti muito sobre isso, e acho que é importante, já que eu tenho o microfone aqui na internet, nas redes sociais, dar esse papel, esse espaço para uma outra pessoa, até para uma... envolve um pouco mais relação com o clube nos últimos anos, e eu não sei até onde eu creio realmente no processo, então não faz sentido eu entrar se eu não acreditar no processo profundamente, se eu não acreditar nesse processo. E se eu pudesse falar era isso, cara, tipo, como que o clube pode contribuir para ter uma arquibancada aquecida de novo, sabe, com tamborzão, bateria, música, com tudo e tal, até onde eu posso oferecer algo pro torcedor, porque o match day, o som do pagodinho lá fora pode ser maneiro pro esquenta, pro torcedor, mas na moral, o que faz o torcedor sair lá da cidade dele, sair da casa dele e tal, e voltar para casa falando doido demais vir aqui, é a arquibancada. O match day funciona muito no papel dos jogos de NBA, de futebol americano e tal, mas pro futebol e pra massa do Galo, o quanto a arquibancada pulsa pesa demais e é onde eu resgataria para valer, que eu acho que interfere nesse desempenho como mandante e tudo mais. Dito isso, a gente vai começar agora a falar sobre bastidores e já já a gente chega no campo. Beleza? Falando sobre, então, bastidores do futebol. Eu falei no último pós-jogo, após Galo e Remo, que a demissão do São Paulo estava muito perto de acontecer pelo beabá do futebol, e ali eu falei, quando isso acontecer, o Brax, principalmente, perde o escudo. A SAF, os donos do clube, perdem o escudo, porque o Lucas Gonçalves não vai receber pancada do torcedor. Ele pode receber um cornetadinho ou outra na arquibancada hoje, mas ele não vai ser o frontman como o Sampaoli foi ali para receber pancada, como o Cuca foi, o Vitor foi. E quando você retira a película, o Galo está sem película. Quem vai receber pancada naturalmente são os donos da SAF e principalmente o Paulo Brax, que é muito frontman, e pelas falas que ele teve na semana de demissão do São Paulo e lá na entrevista do HG Play para o gigante Everton Guimarães. Analisar os gols sofridos e a zaga e falar, não, tá tranquilo, tem 6 zagueiros aqui. Com esse número de gols sofridos, traz sobre ele essa pressão. Do tipo, cara, o que você tá falando tá meio desconectado do que o torcedor tem visto dentro de campo. E esse jogo do América, o jogo do Remo, o jogo do Itabirito, o Galo conseguiu tomar 2 gols ali. O problema do Atlético passa muito pelo sistema defensivo, não só os zagueirinhos ali, os zagueirinhos, mas as aspas que ele deu ali naquela entrevista, até a forma como respondeu, pesam demais nesse momento, e sem a película tende a ter uma cobrança muito maior, não só em cima dos donos do clube, mas também sobre o Paulo, que não tem nenhum Vitor para dividir nessa função aqui de hierarquia, nessa parte da pirâmide, não tem nenhum Vitor para dividir as pancadas com ele, né? É um número muito alto de gols sofridos e sabendo que passa também por uma marcação que começa a ser mastigada lá em cima, como por exemplo o Igor Gomes trotando e assistindo o lance ali, um ataque que o São Paulo destacou que não morde tanto em cima mais, e é normal, quando você tem um Hulk com 39 anos, perto dos 40, o Dudu com 30 e tanto, deve ter seus 34, o Scarpa acima dos 30 anos, o Bernard acima dos 30 anos, era normal, e o Rony também já estava acima dos 30 anos, quando o São Paulo citou ali na coletiva, e aí você começa a entender por que um ataque não morde tanto, porque não vai conseguir o tempo todo morder lá em cima, mas também o meio-campo que permaneceu o mesmo, basicamente, a saída do Maicon ali, você tem um Remember de 2025 naquele momento, mas a gente já chega lá.
mas as aspas do Brax casam demais com o que eu falei no último pós-jogo. A cobrança chega muito forte nele. Nesse momento até é o hierarquia, tipo assim, tirou o Vitor, tirou alguns jogadores que estavam sendo pressionados em 2025, como o Biel, Rony, você tirou o treinador que estava sendo pressionado, e o Atlético não muda mais de dono do clube. É o mesmo dono agora, virou herança, o clube. Então, nesse momento, quem vive a maior pressão é o Brax, não porque eu estou aliviando para os donos do clube, é porque eles não serão trocados. Eles continuam. Então, quando os resultados não vêm, você vai trocando. Você tira os jogadores que estavam sendo vaiados, você tira o treinador, você tira o gerente de futebol, que era o diretor lá, que era o diretor, né? Já não era gerente, mas era diretor. Agora tem CEO, CFO, se fudeu, tem tanta coisa no futebol. E agora a pressão é muito sobre o Brax. E aí tem dois caminhos. Ou reforça para ter resultado diferente, ou muito em breve é o cara que começa a ter uma avaliação insustentável para o torcedor, para a mídia, de um modo geral, a mídia que comenta realmente sobre o resultado e não a que faz a adaptação, é insustentável. Não é que agora eu já estou fritando ele. Eu falei isso do Sampaoli aqui. Olha, o Sampaoli ganhou 3 dos últimos 16 jogos, o Sampaoli está sofrendo gol todo jogo. O Sampaoli, inevitavelmente, para não trocar o diretor de futebol, os donos do clube e tal, e para não trocar 22 jogadores, vão trocar o treinador. O caminho dominó do futebol quando você empurra uma pecinha. E essa pressão agora vem muito forte, principalmente porque um treinador agora vai começar o seu trabalho. E ainda sobre essa coletiva do Brax, eu reforço a mudança do elenco de um modo geral, principalmente o que a gente tem usado em 2025, 2026 que nós estamos. Por quê? Campeonato Mineiro, tá aqui. Galha América, vamos lá. Vamos lá para a escalação. Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo, Igor Gomes, Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Hulk, Dudu, 10, Coelho, 11. Então, quem não estava em 2025? Preciado, Lodge, Maicon e Vitor Hugo. Dos 15 jogadores que estiveram em campo, 11 são da temporada passada e o desempenho patético de uma luta contra o rebaixamento. E o ataque do Galo, que hoje tinha a missão de fazer gols no América, é Coelho, Dudu, Hulk, Scarpa, Bernard e Vitor Hugo. Dessas 6 peças aqui, só o Vitor Hugo não estava em 2025. E eu sei que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 já escutou isso em 2 vídeos seguidos, mas esse ataque que a gente teve nossa esperança ali no fim do jogo, é o ataque com a pior média desde 1993 em Campeonato Brasileiro. 1,13 por jogo. E brasileiro de 93 deve ter sido o pior da história do Atlético. E esse ataque de 2025, que hoje terminou o jogo, só ganha desse time de 1993. Quando o Vitor Hugo saiu, ficou em campo Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Hulk e Coelho. As 5 peças de 2025. E realmente é repetir, mas é passar um marca-texto, que é a função aqui do pós-jogo, que a gente, graças a Deus, tem um alcance bom. É manter a fórmula matemática. Você está falando 2 mais 2 e quer um resultado 5. E não vai ser 5, porque você está usando os mesmos números na fórmula matemática. Então, quando eu falo do extracampo, mas já conectando um pouco com o campo, é isso de... Vamos falar a verdade. Tem termo que a gente usa muito no futebol. Olha, eu vou dar um recado aqui. Abaixa um pouco o volume da sua TV agora, que eu vou usar um termo muito popular no futebol, mas que eu sei que dá para evitar, mas não vou evitar agora. É um time muito pau mole. Muito pau mole. É um time muito frouxo. É um time que não decide. Os jogos como o Campeonato Brasileiro, né, o da temporada de 2025 inteiro mostram isso. Na verdade, o Galo não joga bola desde Galo e River na Arena MRV em 2024. E 2026 continua a mesma coisa. E continua com a mesma base de peças em campo.
Quando ganhou do Itabirito, como que eu comecei o pós-jogo aqui e qual o discurso que eu levei para o Terosport? Ah, esse time hoje deu um recado, que era pro Sampaoli. Eu falei, calma lá, não tem nada de recado. É um Itabirito muito fraco, muito ruim o time. Agora, se jogar bem com a América, com o Grêmio, eu começo a entender recado. Mas enquanto esse time não demonstrar regularidade, quando jogou bem, ganhou do Cruzeiro, empatou com o Palmeiras, eu falo, olha, apesar de ter empatado com o Palmeiras, 2 jogos bons contra 2 times bons. Mas o que eu quero nesse time é regularidade. Porque não existe regularidade desde aquele Galo e River Plate. A não ser que você fale o Galo do Cuca, que foi Vila Nova, Atlético, Itabirito, Tombense, América, que aí salva os jogos contra o Cruzeiro. Aí eu não estou considerando essa regularidade desses 7 joguinhos contra times do interior, que só um estava na Série B. Ganhou do Cruzeiro de Série A, que estava na Série A no passado, empatou com o América de Série B e ganhou do Atlético de Série B. Aí eu não estou pegando esse nível de desempenho. Estou pegando ali do Grêmio, na estreia do Brasileiro, para frente. Aí não existiu mais regularidade para esse time. E é um grande desafio ainda. Porque a hora que sai um golzinho é mão no ouvido, é dar uma resposta pro torcedor, como o Gabriel Menino na coletiva lá na Zona Mista ano passado. Né? A imprensa está colocando um cenário que não é. Mas infelizmente é um time que não emplaca. A gente ficou na esperança de saída de todo mundo e tal, que teria um cenário diferente, mas no fim das contas é ainda Everson, Natanael, Vitor Hugo, Juan, Alan Franco, Bernard, Igor Gomes, Scarpa, Dudu, Coelho, Hulk. É o retrato de 2025 lutando contra o rebaixamento. Esse time estava querendo derrubar o Sampaoli. Então eles estão querendo derrubar desde o Milito, porque o Milito na reta final já não ganhou, foram uns 10 jogos sem ganhar. O Cuca não emplacou, não manteve um alto nível em momento algum, então também havia algum recado a ser dado ali para o Milito também e para o Sampaoli também. É preciso cobrar muito desse elenco também, porque eu sei que a base é realmente, e está certo, a cobrança ir muito no Brax, nos donos da SAF, eu acho que é a base da pirâmide e tem que receber a principal cobrança sim. Porque o elenco não responde, desde que o clube virou SAF, no meio de 2023 ali, é um Deus nos acuda, cara. E agora é preciso também cobrar do elenco, dos jogadores. E por mais que você goste de fulano ou ciclano, de X ou Y, se é abdicado, tipo, ah não, aqui eu vou blindar, aqui eu não posso cobrar, aqui eu não posso cobrar. Não dá. É preciso colocar um elenco a ser cobrado nesse momento. Um elenco que derrubou 3 treinadores nesse período por causa do desempenho dentro de campo. É um roteiro, gente, que a gente segue de luta contra o rebaixamento mais uma vez. Pode ser que daqui a 4 meses eu esteja aqui vibrando, fissurado no Campeonato Brasileiro, que a gente emplacou, que a gente embalou e a gente está lá na 7ª posição, 8ª posição para esse time, para esse desempenho, é para soltar foguete e comemorar demais. Por quê? Um time que tem esses números que eu apresentei aqui é um time que caminha para mais uma luta contra o rebaixamento. Aliás, o jogo hoje foi eu estou falando de roteiro de rebaixamento, foi um time que apresentou um roteiro muito do que foi o período final do Sampaoli, o período do fim do ano para cá do Sampaoli. O gol no final, chance perdida, um dos tempos muito apagado, a tal da contundência. O Galo é mais do mesmo, cara. Eu falei que é um time muito regular, que está jogando mal dentro e fora de casa. É um time que quando enfrenta time ruim ou time bom, é um time regular. Ele apresenta as mesmas deficiências, o discurso, a coletiva é a mesma. Se você grava uma coletiva explicando o jogo, você pode dar o play e mandar embora. Aliás, baseado nesses números de gols sofridos aqui, você pode até apostar em vitória do Galo, lá contra o Grêmio no Sul. Acesse kto.bet.br. Mas eu falo que é repetição de resultados. Você colocar que vai ter mais de um gol no jogo, tem sido caixa. E como empata muito, quase sempre empata, mais de 1.5 em gols do jogo na KTO, tem batido demais. E se errar, tá rolando a chance extra ainda, vai lá na aba promoções
e clica em quero participar. Aí só você fazer uma oddzinha de até 1.8, acima de 1.8. A sua aposta não bateu, volta R$20 para você continuar apostando na KTO. O link está no comentário fixado aqui, kto.bet.br, só para maiores de 18 anos. Link no comentário aqui, a gente precisa falar sobre o jogo mesmo, né? Pô, vamos começar a falar sobre jogo com 25 minutos de pós-jogo, não faz sentido nenhum. Eu tava tentando lembrar o nome do cara que me xingou, a palavra usada pelo cara que me xingou no último pós-jogo, dislexia, não, ele fala uma outra palavra. Primeiro tempo entediante. O primeiro tempo foi tão ruim que o segundo tempo foi só ruim e ele pareceu bom porque ele foi melhor que o primeiro. O segundo tempo já foi bom. Não, ele foi melhor que o primeiro, mas ele continua ruim. É que o primeiro tempo foi sofrível, foi desacalo nos olhos. Você não vê o Gustavo, goleiro do América, trabalhando. Aliás, o América foi mais consistente e apresentou um futebol mais que mostrava, que sabia o que estava fazendo. O Everson tem aquela boa defesa na falta, o América tem um gol anulado, e o Galo, eu tô lembrando do chute de falta do Hulk. Eu não tô lembrando de outro lance. O quarteto ofensivo do Galo, extremamente apagado no primeiro tempo. E quando você pega a coletiva do Valentim, eu tenho dificuldade de chamar ele de o primeiro nome, eu chamo de Paulo Valentim, né, que foi um jogador do Galo ali da Ilha do Furacão. E quando o Valentim fala sobre o América, e quando você vê o Lucas falando sobre o Atlético, sobre as chances criadas, a oportunidade de um 3-0, você fala, pô, que você não viu o jogo, você só pegou o coletivo dos treinadores. Cara, eu tava ouvindo, falando assim, gente, não pode ser o mesmo jogo que eu assisti. O primeiro tempo foi horroroso, e tem sido assim com o Atlético. Pelo menos um dos tempos você fala, é meio que inevitável. Se você estiver conversando no WhatsApp com algum grupo de amigos, ou com algum cara que você comenta sempre o jogo, ou com alguém do seu lado no estádio ou em um bar, você fala, cara, a gente vai lutar contra o rebaixamento de novo. Tem sido meio que inevitável. Por mais que o torcedor fique bravo por um cara que fala sobre o Galo no YouTube tá comentando isso, eu não posso falar diferente do que a gente comenta entre a gente aqui, cara. Aqui é para debater o nosso mundo, a nossa realidade. O primeiro tempo contra o Pouso Alegre, acho que o Scarpa que relata uma bronca do Sampaoli no intervalo. O segundo tempo contra o Atlético abdica de jogar. Primeiro tempo contra o Bragantino. Primeiro tempo hoje contra... O segundo tempo, se eu não me engano, contra o Remo. O primeiro tempo hoje contra o América. Tem jogo que são os dois tempos ruins, mas hoje o primeiro tempo contra o América foi um Galo que inexistente dentro de campo. O Lodge muito abaixo, eu vou falar dele daqui a pouco, só dele, mas o quarteto ofensivo não conseguia e ficou aquele Galo que vai do Natanael, pro Juan, pro Vitor Hugo, pro Lodge, pro Maicon, pro Lafranco, pro Natanael, pro Everson, pro Lodge, pro Maicon, pro Vitor Hugo, pro Juan, pro Lodge, da linha do meio campo para trás até o América pressionar e o Juan tressou de tentar uma bola longa, que se o Domingues realmente gosta muito da bola longa, o Juan deve ser o cara que vai entregar para ele. Não é com tanta qualidade assim essa bola longa, mas nesses momentos em que o quarteto ofensivo do Galo assiste a partida e os volantes não conseguem girar para começar a construir, para acionar um ataque, os laterais apagados, como hoje estava Lodge e Natanael assustadoramente quase do mesmo nível, não, também não estava, mas assim, estava muito abaixo, o quarteto apagado, os volantes não giravam o corpo. O alívio do Atlético tentar um passe maior do Vitor Hugo. Até comentei com o Luiz, do Juan Tressoldi. Até comentei com o Luiz Felipe, falei, cara, nessa hora que eu sinto falta do Hever, com aquele tapa, de vez em quando ele até fingia que ia dar um tapa buscando o corredor, dava um corte, saía driblando e a gente ficava com a mão no peito aqui. Deixa eu dar uma pausa na câmera, peraí. E nesse momento aqui tá chegando mensagem, 00:28, tá chegando mensagem do Betinho, do Fala Galo, porque eu falei, Betinho, qual foi sua pergunta no coletivo? Por quê? Eu vou assistindo a coletiva durante o jogo, eu vou anotando coisas pro pós-jogo. Eu anotei pergunta Betinho, porque eu queria abordar ela aqui no pós-jogo. Primeira parte da pergunta do Betinho já foi boa, sobre o uso da base em um estadual que a gente imaginou que teria um holofote muito grande, no banco de reservas não tinha peças ali para serem usadas, mas ele fala depois sobre verticalidade, que é isso que eu estou falando, de um time muito horizontal
e nada vertical, que a gente imagina que o Domingues fará diferente, a gente espera, mas que hoje no Atlético a única solução encontrada tem sido realmente o Juan Tressoldi tentando dar tapa nas duas direções, buscando corredor. O Betinho tem muita razão, falta verticalidade para esse time. E nesse tapa do Juan Tressoldi, normalmente aqui na perna direita, buscando o corredor pelo lado esquerdo, aliás, ele fez isso em um jogo desses aí que deu certo, o Everson também fez ou foi o Alan Franco? O Alan Franco buscou o Dudu num jogo desse, teve uma que o Juan buscou, mas o Everson também deu uma assistência para o Lodge. Tem sido a base da jogada do Atlético. Alguém do centro para a direita joga uma bola na diagonal para quem está subindo na esquerda. E como hoje o Dudu estava muito apagado no primeiro tempo e o Lodge não apareceu no jogo também, matou a única jogada do Atlético também. Fico preocupado pelo fato de ser uma jogada comum do Domingues, porque Hulk não tem característica de cabeceio, dos 140 gols pelo Atlético, 5 ou 8 gols de cabeça, por aí. Dudu baixinho, quando o Bernardo tem campo, baixinho. O Galo não tem característica de um time de disputar muita bola de cabeça, por isso me preocupa um pouco. Outra pergunta boa na coletiva foi do Igor Assunção, o Igor Tepe, da 98. O Igor fala sobre a presença de volantes no banco de reservas. Porque se você fala, peraí, por que você não colocou o Tomás Pérez e o Patrick? O Patrick não joga desde o fim do primeiro semestre de 2025. E o Tomás porque chegou agora. Então, peraí, é um banco que está maquiado. Tipo, só para você não falar que só tem peça de 2025, você vai dar uma maquiada no banco, o Tomás vai lá só para falar que tem reforço no banco de reservas. E aí o Igor cita até o CC, fala, olha, você precisava de volante, que é volante, mas que dá agilidade, você tinha também o CC, que correspondeu quando entrou, que me lembrou até o Patrick no fim do primeiro semestre do ano passado, foi bem contra o Cruzeiro, acabou pegando a vaga, fez gol contra o Maringá, mas não estava nem no banco de reservas dessa vez. Ele fala que está num time de transição, mas não faz muito sentido assim. As trocas do Lucas hoje não fazem muito sentido. E foram um zero à esquerda, todas as substituições. O Igor Gomes, ele foi acionado no jogo, eu também postei essa imagem, e por isso o pós-jogo demora. Eu fui buscar informações aqui, ó. O Igor Gomes entrou aos 30 do segundo tempo, galera. 30 do segundo tempo. Ele ficou em campo 21 minutos. Ele teve 3 ações com a bola. Um passe para um lado, um passe para o outro, um passe para frente. O Coelho também teve seus 21 minutos dentro de campo, e o Coelho teve pouco mais que isso. Foram 4 passes no jogo também, 4 passes do Coelho. Teve só uma bola pro Hulk de perigo, que o Hulk prefere dar colocadinha ali, estava mais pressionado pelo adversário. Em 21 minutos, pouquíssimo acionado. O Dudu, apesar do gol, não fazer um grande jogo, e o Coelho piorou um pouco pelo lado esquerdo. Eu falei isso em um outro vídeo pós-jogo. Dudu e Coelho têm alternado esses jogos ok com jogos ruins. E o Bernard, com 8 minutos em campo, eu acho que só foi acionado uma vez, uma ação com a bola, um passe que ele deu, que ele pegou na lateral direita e deu um passe para a entrada da área onde estava o Everson, o zagueiro do Galo ali, foi um passe com 8 minutos em campo. Então nenhuma das substituições mudou nada, e isso casa com o que eu falei do time de 2024-25. O Davidson era um cara que botava fogo no jogo, que conseguiu reverter, por exemplo, o jogo contra o Fluminense e tal, ganhou a vaga do time, mas o Galo tem sofrido com o elenco, e isso você consegue ver até na final da Sul-Americana, por exemplo, que o Renier ia entrar para bater pênalti. Ele não ia entrar para mudar o jogo em 120 minutos contra um time fraco 0-0. Ele ia entrar para bater pênalti. E você olha para o banco naquele momento ali, em 120 minutos, Biel era o que tinha. Na final da Libertadores, quando saiu do banco, Kardec, Vargas e Mariano, os 3 foram mandados, se despediram do clube 2 semanas depois. Uma semana depois. O que a gente tinha, o clube entendeu uma semana depois que já nem precisava ficar não, porque não agregava naquele momento, não era o que o clube queria. E
Agora, a gente continua com o mesmo problema mais de um ano depois. Desse problema de meu banco de reservas está mudando o jogo, meu banco de reservas está incendiando os jogos. Não tá. E é a mesma fórmula de 2025 e quem chegou de diferente em 2026 não tem entrado. Um outro repórter, não lembro quem, perguntou para o Lucas sobre o Minda e o Cassierra e ele fala, não, mas entraram contra o Itabirito. Cara, a gente está falando de tipo 12 jogos na temporada. Hoje é dia 23 de fevereiro, já deve ter seus 12, 13 jogos na temporada. E você está falando de um Alaminda que jogou alguns minutos contra o Itabirito e poucos minutos contra o Pouso Alegre. Do Cassierra, que entrou uns minutos contra o Remy e poucos minutos contra o Itabirito. Se são atacantes que estão em pré-temporada ainda, é mais um erro de planejamento do Atlético. Não há nada que justifique você estar dependendo, com 12 rodadas ainda, dia 23 de fevereiro, com 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, indo para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, você ainda não pode contar com seus atacantes. Vou colocar que não pode contar, porque eles não saíram do banco hoje com um ataque num dia que não estava legal. E que eles jogaram poucos minutos em 2 jogos. Somando os minutos dos 2 aí, sei lá quanto tempo dá. Isso vale para o Preciado. Então hoje não entrou o Tomás Pérez, o Preciado foi reserva de um Natanael nulo em campo, foi um 12º jogador do América, e o Alaminda e o Cassierra não entram no dia que o ataque, que tem a pior média desde 1993, não estão inspirados. Alguma coisa de errado tem. E não é o Fael. O Fael não está tirando a cabeça dele. O Fael está mostrando a informação, a ficha do jogo, a sequência de partidas, as datas, as rodadas. E aí eu abro espaço para uma contraprova, para um debate de qual é a resposta para isso. Né? Vamos lá, o que mais que precisa ser dito sobre essa questão de... E aí que eu me baseio, que lá no Noite Galo eu falei que eu trocaria um pouco mais o time do Galo baseado em eu preciso mudar. Fael, você está indo contra o que você sempre fala, que bom é quem não está jogando. Galera, o desempenho do Atlético, isso que eu falei aqui, é de 4 vitórias, né? Eu preciso só confirmar aqui para não errar. 4 vitórias em 19 jogos e que só não sofreu gol em 3 dos últimos 20 jogos, eu preciso de sangue novo, cara. Eu preciso mudar essa fórmula matemática. Eu mudaria, inclusive, o Alan Franco, me baseando que o Tomás tem a mínima condição de jogo, eu apostaria em Maicon e Tomás, e repito, o meu argumento nesse momento é sair do roteiro dos 19 jogos, porque com as mesmas escalações, as mesmas peças, o mesmo comportamento, eu vou ficar jogando bem só 45 minutos, eu vou continuar sofrendo gol todo jogo, eu não vou ter poder de reação. Então, eu aposto hoje em sangue novo, cara, em mudar. E pode ser que daqui a 2 semanas eu falo, galera, mudamos, demos chance e fudeu, os reforços não estão correspondendo. Pode ser que role isso. Mas nesse momento, se a gente continuar com o Natanael, o Juan e o Vitor Hugo, o Alan Franco, o Bernard, o Igor Gomes, o Dudu, o Coelho, o Hulk, aí vai ficar complicado, porque eu já estou apostando neles há 1 ano, há 15 meses. E no caso de algumas dessas peças aqui, há muito mais que isso. Né? E realmente, se os reforços do Galo estiverem abaixo do Natanael, do Alan Franco, do Bernardo, do Gomes, aí realmente, galera, o título do pós-jogo lá pra frente vai ser fudeu. Me desculpem a palavra. Vai ser o F, o asterisco e pronto. Vocês já vão saber o que é. Porque aí realmente é pegar no texto e orar nesse Campeonato Brasileiro, nessa briga pela permanência na Série A. Ou muda muito o mental dos jogadores, o comportamento. O Domingues faz milagre aqui nos próximos meses, ou o Atlético vai ter que gastar
e gastar muito para mudar realmente tudo, para essa limpa toda que teve de saída continuar. E até torço realmente para que isso aconteça, tipo, Alonso, seu contrato acaba em dezembro, nós estamos contratando um zagueiro aqui, titular, pelo lado esquerdo, o Vitor Hugo vai ser a opção do banco de reservas, e obrigado pelo serviço prestado, obrigado por 2021 aqui e tal, mas tamo junto, pode crer, valeu. E isso vale para muita gente ainda desse elenco. Rafael, mas já mudou tanto. Eu tô falando de um time que foi pro playoffs da Sul-Americana, que lutou contra o rebaixamento mais uma vez, que tem esse péssimo resultado na Arena MRV, que teve um resultado péssimo como visitante ano passado, que o ataque tem a pior média desde o Brasileiro de 1993, que a zaga sofre gol todo jogo. Então, com todos esses elementos aí, é realmente para encarar essas mudanças, todas essas saídas do início de 2026 como o início de uma revolução, que ainda precisa continuar essa reformulação na temporada, porque há muito o que se fazer ainda. Quando você deixa as ervas daninhas crescerem no seu jardim, não adianta só se arrancar 5, não. Tá? Você tem que continuar realmente um processo de longo prazo. Isso é o beabá. Deixa eu falar para vocês. Mudança de verdade você tem que fazer na sua conta de luz, pagando menos. Galera, isso aqui, eu vou precisar fazer uma oração nesse estúdio aqui, tá? Minha plaquinha do Galo ganhou, deu problema. Minha mulher quebrou minha taça do Brasileiro aqui essa semana. Minha irmã quebrou minha tacinha da Copa do Brasil. O Ronaldinho de Aço quebrou. Tá fácil não. Minha vida de Galo tá fácil não. Mas vamos voltar aqui. Reformulação de verdade, você vai fazendo seu orçamento, economizando até 25% por mês na sua conta de luz com a Nuve Energia. Mas, Rafael, eu não quero instalar placa de energia solar na minha casa. Não tem que instalar placa. A Nuve vai levar energia solar para a CEMIG e a CEMIG vai levar energia solar para sua casa através dos cabos normalmente. E fazendo seu cadastro e utilizando o cupom GALOFAEL, você ainda ganha essa mochila do Galo aqui. Baixe aí na loja do seu celular, Nuve App, fez o seu cadastro, utiliza o cupom GALOFAEL, você ganha a mochila do Galo. Mas atenção, vale para quem paga acima de R$200 na conta de luz e o cadastro tem que estar no nome do titular da conta. Não adianta você tentar mudar as regras, achar que vai dar certo. O cadastro tem que estar no nome do titular da conta e, se for pessoa jurídica, quem assina pela empresa. Beleza? Nuve Energia, Nuve App na loja do seu celular. Faz o cadastro aí. Beabá do futebol. Aquele gol sofrido no final é ridículo. Lateral pro Galo, com 2 minutos e meio de acréscimo, sendo que eram 5 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Você consegue tomar um gol que o Igor Gomes, que acabou de entrar, fica trotando, acompanha a distância. Acho que aquilo ali é o retrato. Me mostra um lance que é o retrato desse Galo de 2025/26. É esse gol. Você não ter a malandragem de segurar um placar no final. Você ter um meio-campo frouxo, que assiste a jogada. Zagueiro que não vai lá pra frente da combate. O volante que entrou, vou colocar o Igor Gomes com o volante que entrou, que dá trotinho, assiste o lance. E um time que toma gol todo jogo, deixando escapar o final, criando a própria crise. Eu acho que esse gol é muito um retrato de um Galo de 2025/26, de um time que, na moral, eu tenho muita birra do time de 2017, fim de 2017/18, início de 2019. Eu tenho muita birra desses caras, cara. Tem jogador que eu vejo que a torcida gosta, que eu fico, não suporto ver, porque eu me lembro desse período. Eu tô pegando muita birra desse time agora, a ponto de eu falar assim, cara, como eu queria trocar essa escalação por simplesmente não confiar nesse time que tem colecionado esses números ridículos que eu listei aqui agora, de gols sofridos, de média de gols marcados, de quantidade de vitórias nesses 20 jogos, de desempenho na Arena MRV, de desempenho como visitante. Tá foda. Desculpa ter falado tanto palavrão aqui nesse jogo. Palavrão não, umas palavrinhas só que eu sei que vocês evitam aí, eu sei porque lá em casa também eu tô puxão de orelha. E tem um cenário, e agora a gente vai para a máquina do tempo do Camisa 12, que mostra muito o que é o Clube Atlético Mineiro. Nós estamos numa semifinal de Campeonato Mineiro e tem o Grêmio. E o que é o link disso com a atualidade? Por que eu falo que o Galo é uma grande roda gigante? Esses dias agora eu pesquisei, cali o preço do ingresso e mostrei para meus amigos falando, cara, olha como é que o debate é o mesmo há 13 anos, há 14 anos atrás, é agora,
e a 15, a 16, a 17, e vale para treinador, vale para sequência. Em 2015, quando eu fui lá no Rio Grande do Sul ver um Galo e Grêmio, o Galo estava com o Giacomini no banco de reservas, era um treinador interino. O Levir Coupe, ele pede demissão ali, desentendimentos com o Nepomuceno sobre investimento no time, entre outras coisas, na reta final da temporada e tal, um desgaste. Ele sai, o Giacomini treina o Galo contra o Grêmio lá no Sul. Aí vem Galo e Grêmio no Brasileiro de 2016, calma que não é a Copa do Brasil ainda não. Galo e Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2016 no Independência, foi o primeiro jogo do Marcelo Oliveira como mandante no Atlético. Ele estreia, o Aguirre cai contra o São Paulo, o Marcelo Oliveira estreia contra o Atlético Paranaense no Paraná, e o primeiro jogo em BH é com técnico novo. Só que no jogo da Copa do Brasil da volta já não é o Marcelo Oliveira, que ele cai no jogo de ida da Copa do Brasil. E semifinal de Campeonato Mineiro fala muito sobre sobre troca de treinador do Galo também. Em 2018, a gente estava com o técnico interino, que era o Thiago Larra, que depois veio a ser oficializado como técnico do Galo, por causa dos resultados que conseguiu, mas ali ele era interino. Em 2019, a gente está na final do Campeonato Mineiro com o técnico interino, que é o Rodrigo Santana. O Levir cai depois de uma goleada no Paraguai. E o Rodrigo Santana está como técnico interino na final, saindo do Sub-20. Em 2023, o 24, o Filipão cai depois da semifinal contra o América. O Galo ganhou de 2-0, né, o jogo da ida, e o América ganha de 2-1 no Independência, o Galo segurando o jogo até o fim, polêmica de acréscimo. Cai o Filipão pelo péssimo jogo apresentado pelo Atlético, um desempenho muito ruim no início de 2024. E em 2026, o Galo está de técnico interino contra o América na semifinal de Campeonato Mineiro. Então, semifinal de Campeonato Mineiro e Grêmio, na mesma semana, falam muito sobre o que é o Atlético. O futebol é uma grande roda gigante e, infelizmente, o Atlético é uma repetição eterna de erros, infelizmente. Grande abraço para todos vocês. Desculpa pelo pós-jogo longo mais uma vez. É desabafo que acontece fora das quatro linhas sobre a administração, sobre a arquibancada e sobre o que acontece dentro de campo, porque esse é nosso universo de Galo. Não adianta falar sobre um e abdicar e não falar sobre o outro. Espero que vocês gostem. Clique em curtir, clique no link da KTO aqui, baixa no Energia, tamo junto. Tá fácil não. Fazer oração nesse estúdio aqui, passar um óleo de unção aqui para melhorar as coisas. Abraço. Tchau.